Baixos estoques dos hemocentros preocupam no período do carnaval. Belo Horizonte é eleita uma das cidades líderes em causas ambientais. E ainda, Museu do Vaticano expõe tapetes de desenhos do pintor renascentista Rafael. Tudo isso você confere agora no Horizonte Notícia, que já está no ar. Olá! No carnaval, aumentam, infelizmente, os acidentes de trânsito e a violência. E diminui o número de doadores de sangue. Nesse período, os hemocentros apelam para a importância da doação. Confira na reportagem de André Cristino. A sala de espera no Hemocentro de Belo Horizonte preocupa. A baixa procura de doadores faz com que o carnaval se torne menos seguro. Final do ano, depois das férias, e veio essas chuvas, que foram muito difíceis para nós, porque os doadores não compareceram, porque eles não tinham como vir. Então agora vem o carnaval, feriado, pessoas viajando, pessoas na folia, então a gente precisa de melhorar o nosso estoque. Com o carnaval, aumentam os casos de ingestão de álcool, acidentes de trânsito e violência urbana. A baixa de doadores ocorre bem na época em que mais se precisa deles. Valdeir quis se prevenir. Fazer uma boa ação, a todos que precisam. E também que é antecipando o carnaval, Após a doação, a bolsa será levada para um laboratório e o sangue passará por vários exames, além de ser dividido em alguns subelementos, como plaquetas, hemácias e o plasma. Para você ter uma ideia, a doação dura em média 90 minutos e você pode salvar várias vidas em pouco tempo. São 450 ml de sangue por bolsa. A Fundação Hemominas colheu no ano passado cerca de 23.800 bolsas por mês em Minas Gerais. Parece muito, mas apenas 1,8% dos brasileiros são doadores de sangue. A turma de André faz a parte dela. Pelo menos 2 vezes por ano eles se organizam assim, para poder doar. Eu acho muito bacana, porque é uma coisa que não leva muito tempo, não gera muito transtorno e pode salvar uma vida. Os sangues do tipo O são os mais necessários nesse momento, já que são compatíveis com pessoas de qualquer tipo sanguíneo. Para a doação, é preciso passar por uma triagem e atender a critérios básicos. Tem que estar com boa saúde, pesar no mínimo 51 quilos, ter de 16 a 69 anos, não ter tido hepatite após os 12 anos de idade, dormir bem a noite anterior à doação, trazer um documento oficial que tenha foto e se cadastrar ser um doador voluntário de sangue. 2020 tem um dia a mais e não por acaso, no dia 29 de fevereiro, as unidades Barreiros, São Gabriel, Betim, Contagem e Poços de Caldas da PUC Minas abrem as suas portas para que as pessoas possam conhecer os espaços de experimentação, laboratórios e toda a infraestrutura da universidade, considerada uma das melhores do mundo. A programação completa de cada unidade está disponível no site pucminas.br. Nós já falamos aqui no HN sobre o recorde histórico de temperatura registrado na Antártica esse ano. O acúmulo de evidências do impacto devastador da atividade humana no planeta, como esses registros de calor, o aumento das catástrofes climáticas e o declínio da biodiversidade, faz a luta contra o aquecimento global ainda mais necessária. Entenda por quê. Em menos de um ano, 4 relatórios da ONU sobre mudanças climáticas foram realizados. Esses documentos ilustraram um futuro devastador para o planeta Terra. Os últimos 4 anos foram os mais quentes já registrados e o ano de 2019 pode entrar para a lista. Isso porque julho registrou a maior temperatura da história. A temperatura mundial aumentou 1 grau Celsius desde a era pré-industrial e o ritmo do aquecimento continua a crescer. Cada meio grau que aumenta afeta a intensidade ou a frequência das catástrofes meteorológicas. Ainda que seja difícil relacionar essas catástrofes às mudanças climáticas, o aumento dos fenômenos extremos se encaixa nas previsões dos cientistas. As ondas de calor na Europa, os incêndios devastadores na Sibéria e na Austrália, os fortes ciclones e Veneza abaixo d'água são alguns exemplos. Os especialistas preveem que no futuro, os episódios de chuvas fortes serão mais frequentes, intensos e abundantes. Situação igual vai ocorrer com o oposto, as secas. Além disso, o nível do mar já aumentou 15 centímetros durante o século XX.
O ritmo continua a crescer, ameaçando as áreas costeiras pouco elevadas, que até 2050 vão ser habitadas por mais de 1 bilhão de pessoas. O aumento se deve principalmente ao degelo. As duas calotas polares, na Antártida e na Groenlândia, perderam uma média de 430 bilhões de toneladas anuais desde 2006. Ao final de 2018, os principais gases de efeito estufa atingiram novos recordes de concentração na atmosfera. O ser humano não é apenas responsável pelas mudanças climáticas. A exploração sem precedentes dos recursos naturais, em particular para alimentar a população, continua a crescer e levou ao maior declínio da natureza na história. De acordo com os especialistas da ONU, 75% do meio ambiente terrestre e 66% do ambiente marinho foram atingidos. Como resultado, 1 milhão de espécies de animais e vegetais estão em perigo de extinção e muitos podem desaparecer nos próximos anos. O CDP, ONG ligada ao meio ambiente, divulgou a lista das cidades líderes em ação climática e transparência de 2019. No Brasil, 2 cidades foram reconhecidas, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Em 2018, 43 cidades entraram na lista pela liderança e transparência climática. Já em 2019, esse número felizmente subiu para 105,65%, das quais são recém-participantes. Essas cidades, elas foram reconhecidas por realizarem 3 vezes mais ações climáticas do que as cidades que não estão nessa lista, o que representa 5 vezes mais ações para reduzir emissões e conter o aquecimento global e 2 vezes mais para se adaptar aos riscos climáticos atuais, desde inundações, que a gente está tão frequente aqui em Belo Horizonte, a ondas de calor. E chegou a hora da gente saber os destaques do mundo esportivo. O Paulo Azeredo já está aqui no estúdio para nos atualizar e deixar assim, a gente no ponto. Paulinho, ontem Cruzeiro entrou em campo para recuperar um jogo da segunda rodada que foi adiado. Exatamente. Tudo bem, Tudo Vanessa? bom? Um abraço para você, bem-vindo. Vanessa, também o nosso telespectador. Ontem teve jogo adiado da segunda rodada do Campeonato Mineiro. O jogo foi contra o Tombense em Tombos e o Cruzeiro acabou perdendo esse jogo pelo placar de 2-0. Com isso, agora está todo mundo igual na tabela, mesmo número de jogos, né? E com isso, o Cruzeiro acabou ficando de fora, momentaneamente, do G4 do Campeonato Mineiro. Porque no Campeonato Mineiro, os 4 primeiros se classificam para as semifinais. O Cruzeiro hoje é o 5º colocado e a Tombense, com a vitória, virou a líder do campeonato, que era o América. Então agora o time de Tombos é o líder, depois vem o América, a Caldense e o Galo. Esse é o G4 do Campeonato Mineiro. A América estava secando, mas não deu, né? Tombense Pro América o melhorzinho, até um empatezinho já dava, né? Mas aí a Tombense acabou ganhando e aí passou a América. E o Atlético, que teve vitória, mas não passou adiante na Copa Sul-Americana? Famoso ganhou, mas não levou, né? Ganhou, mas não levou. Pois é, o Galo precisava fazer 3 gols para pelo menos levar para os pênaltis a decisão da primeira fase da Copa Sul-Americana. Fez 2-0 no primeiro tempo, a torcida se empolgou, ficou feliz, mas no segundo tempo o time acabou cansando e não conseguiu o resultado que precisava. Vamos conferir então os gols do Atlético desse jogo da Sul-Americana. Esse é o primeiro do Otero, foi de falta, golaço, bateu de longe, né? O goleirinho ajudou um pouquinho também, né? Depois teve o lance do pênalti para o time do Galo, isso tudo no primeiro tempo, e aí o Johan bateu no cantinho e fez 2-0. O Galo agora terá uma pausa, assim como o Cruzeiro também, o América, devido ao Carnaval, um descansozinho aí de 2 dias, depois volta aos trabalhos, porque semana que vem tem a Copa do Brasil. E aí, segunda-feira, você volta para nos atualizar. Segunda-feira a gente vai atualizar tudo aqui pro pessoal. Paulinho, queria te convidar para ficar aqui, porque eu quero que você veja essa matéria. Opa, vamos assistir. Que a gente vai mostrar agora. 10 tapeçarias dos Atos dos Apóstolos, tecidas entre 1516 e 1521, sobre desenhos do grande pintor Rafael Sanzio, falecido há 500 anos, foram expostas nas paredes da Capela Sistina, lá no Vaticano. Para recordar o 5º centenário da morte do mestre da pintura renascentista Rafael Sanzio, nascido em Urbino em 1483, os museus vaticanos propuseram uma reconstrução histórica, com a exposição de algumas tapeçarias na Capela Sistina. De fato,
A visão das tapeçarias feitas em Bruxelas no ateliê do tecelão Pieter van Aelst sobre os desenhos do pintor de Urbino fazem retroceder 500 anos na história até a noite de Santo Estevão de 1519, quando Rafael ainda estava vivo. A reconstrução histórica oferece ao visitante a excepcional oportunidade de admirar, na sede para o qual foram pensadas e desejadas pelo Papa Leão X, todas as tapeçarias de Rafael, conservadas nas coleções do Vaticano e exibidas, por sua vez, no Salão de Rafael da Pinacoteca Vaticana. Trata-se de uma homenagem ao artista com o antigo costume de adornar a maior capela papal durante as solenes cerimônias litúrgicas do passado, redescoberta após anos de estudos por parte de especialistas internacionais, que compararam as poucas informações históricas das cerimônias litúrgicas solenes para as quais as tapeçarias foram usadas. Muito bonito, né, Paulinho? Se vendo pela TV já tá bonito, imagina pessoalmente. Parece até tela, né? Parece, né? A tapeçaria que é muito comum lá na Turquia, né? O pessoal Exatamente. costuma fazer muitos tapetes bonitos, mas esses aí ficaram maravilhosos. Maravilhosos. Esperamos ter a oportunidade de ir lá ver, né? Quem sabe, né? Paulinho, sextou. Sextou? Sextou! Carnaval começou, então. Carnaval começou, o Horizonte Notícia fica por aqui. Para rever esta e outras edições, acesse o nosso site tvhorizonte.com.br. A gente volta segunda-feira, 8h45 da manhã, ao vivo. E é claro que eu espero por você. Até lá!